Saudação pessoal, Alessandro Marques, professor da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária 2. Hoje nós vamos falar aí do orçamento de vendas, orçamento de produção e orçamento de capacidade, certo? Então, nas aulas anteriores, nós começamos a definir conceitualmente cada um desses orçamentos, né? Aqui lembrando que nós estamos aqui na parte de orçamento operacional e agora nós vamos nos adentrar um pouco mais para falar aí, né, com uma riqueza de detalhes maior sobre cada uma das partes aí que compõem cada um desses orçamentos, certo? Aspectos gerais do orçamento de vendas. O ponto-chave do orçamento operacional é o orçamento de vendas. Né? É a partir do orçamento de vendas que todo o restante ele vai ser projetado, certo? O orçamento de venda, então, ele é o ponto de partida. E, em última instância, esse orçamento de venda ele vai trazer para a gente uma previsão de vendas em quantidade de cada produto que a empresa comercializa, vai dar para a gente uma previsão dos preços dos produtos e os mercados que a empresa visa atingir com cada um desses produtos, certo? Vai identificar os impostos que estão envolvidos aí com o processo de venda, todos aqueles impostos que a empresa precisa recolher durante o processo de venda, certo? O orçamento de venda em moeda corrente do país específico, porque tem empresas que são multinacionais que aí vai fazer um orçamento de vendas em moeda corrente e também em moeda estrangeira. Porque como ela é uma empresa multi, ela acaba tendo que se relacionar com pessoas de diversos países. Então ela precisa unificar os idiomas também, certo? Mas é essencial um orçamento do idioma, né? Um orçamento na moeda daquele local específico que ela está atuando, certo? A etapa inicial do orçamento de vendas é a determinação das quantidades a serem vendidas dos produtos que a empresa trabalha. Então esse é o ponto principal, o ponto de partida de tudo, certo? Qual é a quantidade que a empresa deseja vender para o exercício seguinte? Então esse é o ponto de partida, certo? A melhor competência empresarial será alocada aí então na previsão de vendas que a empresa deseja realizar no ano, né, no exercício para o exercício que ela está projetando, certo? E aí, quais são os principais pontos, gente, na hora que a gente está fazendo esse orçamento de vendas, quais são os principais pontos que devemos levar em consideração, certo? Primeiro, identificação dos produtos a serem vendidos, óbvio, né? Se eu vou fazer um orçamento e definir uma quantidade de vendas, primeiro eu tenho que definir qual produto, né, que a empresa vai vender, ok? Tem empresas que trabalham com mais de um tipo de produto e tem empresas que trabalham focada única e exclusivamente em um produto. Então precisa definir isso claramente, certo? Segundo, identificação dos mercados dos produtos, ou seja, mercado interno, regiões, filiais, mercado externo, clientes chaves, entre outros, né? Então a empresa precisa ter também claramente quais são os mercados que ela deseja atingir com essa previsão que ela está fazendo em cima do orçamento, certo? Segundo, determinação das quantidades a serem orçadas. Qual é a quantidade que a empresa deseja vender aí nesse período, certo? E outro ponto importantíssimo que a empresa deve observar também, a determinação dos preços para cada produto e também para cada mercado. Até porque existem algumas empresas que discriminam preços por localidade. Quando ela está instalada em um bairro mais popular, os preços tendem a ser menores do que quando a empresa ela está instalada, né, em um local que ela atende um público com um poder aquisitivo maior. Então ela tende também a diferenciar o preço. Da mesma forma, a empresa que atua em um único e exclusivo local, mas visa atingir públicos diferentes, distribuidores diferentes. Então ela pode, de certa forma, discriminar os preços nesse sentido também, tá? Outra coisa importantíssima que a empresa precisa estabelecer no orçamento de vendas, né, determinação de quanto que ela vai vender à vista e qual o preço que ela vai vender a prazo, certo? Bem como determinar também qual é o prazo que ela vai dar, né, para o cliente que está comprando ali a prazo para pagar, que aí vai entrar lá naquele indicador, né,
o indicador de atividade, que é o tempo médio, prazo médio de recebimento. A empresa faz sua venda e aí ela vai olhar quanto tempo em média que ela leva aí para receber esse valor. E esse prazo ele tem que estar alinhado diretamente com o prazo médio de pagamento, que é o tempo médio que a empresa leva para pagar aos fornecedores aqueles insumos e mercadorias que ela comprou aí para fazer a sua parte operacional funcionar, certo? Além disso, incorporação de eventuais mudanças da política de crédito. Nós vivemos nesse momento, uma pandemia mundial aí, e nesse contexto várias políticas de crédito foram adotadas para garantir a solvência da empresa, a sobrevivência, e ter crédito para pagar seus funcionários e fazer suas atividades continuarem funcionando. O governo ele liberou várias linhas de financiamento através do Banco Central, justamente para garantir essa liquidez aí para as empresas, para ela ter um capital de giro, certo? Além disso, durante o processo da elaboração do plano orçamentário, é essencial que a empresa incorpore as sazonalidades mensais, conhecidas e também aquelas que são estimadas. Tem algumas empresas que elas já operam em determinados segmentos, ela já sabe que em determinado mês do ano tem uma sazonalidade. Então ela já incorpora isso. E, por outro lado, se as previsões mostrarem que existe uma possibilidade de ter uma sazonalidade, digamos assim, ocasional, ela também tem que incorporar isso dentro do seu plano orçamentário, certo? Além disso, ela precisa identificar todos os impostos que estarão aí envolvidos com o processo de comercialização dos seus produtos. Além disso, a projeção de inadimplência, ou seja, de pessoas para quem a empresa vendeu a prazo e não recebeu. Então ela precisa também fazer uma projeção aí em termos de inadimplência, certo? Tanto inadimplência, na verdade é essa inadimplência mesmo, que é a medida que ela vende seus produtos, o consumidor acaba não pagando, ela tem um índice de inadimplência, então ela tem que considerar também essa margem aí para existência de inadimplência, certo? E existe, gente, alguns modelos utilizados para fazer a previsão, a previsão de vendas, tá? Aí tem alguns modelos que são estatísticos. Nesses modelos estatísticos, nós temos a utilização de modelos de estatística de correlação, bem como análise setorial via recursos computacionais, e aí a gente consegue fazer análises, tanto análise direta do resultado, do que se espera em termos de projeção, quanto também análise de tendência. Existe uma tendência para crescimento de vendas no setor, digamos, no setor de alimentos, existe uma tendência para crescimento no setor de computação. Então, existe também alguns modelos estatísticos que permitem nós fazermos esse tipo de análise, certo? No meio do curso, nós vamos fazer algumas simulações, tá? Vamos usar alguns modelos de previsão estatístico, eles vão utilizar uma base de dados, fazer uma estimativa e fazer algumas simulações para estimar a demanda, certo? Além disso, pessoal, tem também a correlação com o crescimento do setor e do PIB, que é o Produto Interno Bruto da economia. Eu vou olhar se o setor que a empresa atua, ele crescer, existe então a tendência também que a demanda pelos meus produtos elas cresçam, tá? Existe outro tipo de análise que é uma análise de tendência, que nós vamos usar regressão linear, tá? Isso no modelo computacional dá para a gente fazer estimativa, inclusive no próprio Excel a gente consegue fazer isso, certo? Mínimos quadrados, que é um modelo estatístico de análise de tendência, muito utilizado para estimativa de demanda, certo? E podemos também fazer uma combinação dos dois modelos, tanto o modelo de correlação quanto o modelo de análise de tendência, tá? E existe também um trabalho mais braçal, que aí existem algumas empresas que podem ser contratadas para fazer o serviço de pesquisa de mercado, tá? E aí, através de pesquisa de mercado, você consegue ter também informações para entender como é que está o aquecimento do mercado em si que você está atuando. Então, tudo isso nós devemos incorporar dentro do processo de planejamento para que no exercício que a gente está planejando, que está projetando,
a gente consiga ter um melhor acompanhamento, ferramentas para controle, né, de como que vai estar o comportamento aí, né, das vendas dos nossos produtos, certo? E com relação à participação no tamanho do mercado, né, uma análise de market share, né, que aí você consegue avaliar quanto que aquela empresa representa no mercado. Se eu tenho empresa que representa 70% do mercado, obviamente que as decisões dessa empresa afetam de forma significativa também o comportamento do mercado, certo? O importante, gente, para a gente conseguir fazer a aplicação de qualquer modelo estatístico, nós precisamos de dados, né? Coletar dados das fontes de origem de vendas. Se nós tivermos dentro da empresa um setor que acompanha toda a evolução de vendas e tem todos esses dados tratados, nós conseguimos utilizar essas informações para fazer nossas projeções, certo? Então, o orçamento de quantidade de vendas terá como base informações vindas diretamente do centro de vendedores. Então, lá no coração do setor comercial, né, vai existir um centro que vai organizar as informações, essas informações serão direcionadas e a gente consegue fazer estimativas, tá? Existe também um banco de dados, né, com informações dos pontos de vendas que servirão de parâmetro também para a gente avaliar as estimativas de vendas recebidas com o que de fato está ocorrendo com as vendas reais. Então a gente consegue fazer, por exemplo, a estimativa de vendas para o primeiro trimestre do exercício seguinte e quando chegar no segundo semestre a gente avaliar qual foi o desempenho do primeiro trimestre e olhar comparativamente com relação àquilo que nós projetamos, certo? Além disso, pessoal, nós podemos também utilizar informações coletadas, né, através de cada vendedor, de cada gerente, né, do ponto de venda de varejo, se a gente tem um distribuidor, né, de uma agência franqueada, de uma concessionária que nós disponibilizamos nossos produtos para serem comercializados. Então, existem várias fontes que nós podemos nos utilizar para fazer, né, o uso dos dados nas estimativas, tá? E o uso final do produto, né, é um método que deve ser utilizado quando, por meio de conhecimento do uso final do produto por seus clientes, a empresa pode orçamentar suas vendas. Ou seja, se a empresa ela é fornecedora de matéria-prima para Vipal Borracha, por exemplo, então, se a empresa fornece isso e ela tem um contato direto com a empresa, né, que fabrica os pneus, ela consegue perguntar para essa empresa qual é o orçamento que ela está projetando para o exercício seguinte. E em cima daquele orçamento que a empresa está projetando, eu consigo estipular quanto que eu vou vender para ela, tá? Então é possível também fazer isso a partir de uma empresa que vende nossos produtos. Isso é muito comum em fornecedores de autopeças para a indústria automobilística, fornecedores de serviços ou componentes para empresas que trabalham com programas de produção periódicos ou anuais, né, cotas obrigatórias de vendas de produtos franqueados ou concessionados. Então, existe aí vários espaços que a gente pode utilizar esse tipo de análise, né, que é o uso final do produto para fazer uma análise da previsão de vendas, certo? Orçamento de vendas, nós temos também a identificação dos impostos sobre as vendas, né? Essa etapa do orçamento de vendas compreende, gente, a identificação de todos os impostos que incidirão aí sobre as vendas de cada um dos produtos, pois é possível que tenha tributações diferenciadas dependendo do ramo que a empresa venha a atuar, tá? A tributação dos produtos e seus mercados é também necessária, né? Quando as vendas são para diversas regiões, tá? Porque quando nós estamos acessando mercados em regiões diferentes, em estados diferentes, a tributação, por exemplo, do ICMS, ela muda de região para região. Então, tudo isso a empresa deve considerar durante esse processo aí de orçamento, certo? Orçamento de receitas de vendas. Como conclusão do orçamento de vendas, nós vamos fazer um orçamento mensal, considerando qual é a receita bruta que a empresa vai oferir em cima daquelas vendas que ela realizou. Além disso, nós vamos fazer também um cálculo da receita líquida, né, dos impostos sobre as vendas, que a empresa também ela consegue a partir
dessas informações aí de vendas que serão realizadas no período, certo? E aqui nós vamos começar a falar agora do orçamento de produção. Essa parte eu vou deixar para nós continuarmos na próxima aula, tá? Para que a aula não fique muito extensa. Então, nós falamos hoje basicamente do orçamento de vendas, e aí eu recomendo que vocês se aprofundem mais no conteúdo a partir do livro base que nós estamos utilizando, certo? Então, vejo vocês aí na próxima aula.